Tudo bem, então recebendo a doutora Juliana aqui em 100.9, que vai conversar com a gente sobre um assunto muito importante, que de repente você já passou aí, você tem casos na família, que é sobre o ronco infantil. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda à Rádio Musical FM. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, não só para dar essa entrevista, mas para conscientizar o pai e a mãe que tem lá o seu filho que ronca. Exatamente, ronco na infância. É comum isso, doutora? É muito comum. Max, cerca de 10% das crianças entre 2 e 10 anos podem roncar. Pode ser só o barulho do ronco, mas pode ser a apneia também. Por isso que é importante, eu sempre digo, criança não ronca. A criança que ronca, ela tem que ser vista por um médico, se possível especialista, para investigar de onde está vindo o ronco. Agora, por exemplo, o pai está lá, a mãe está, e aí de repente percebe que a criança está roncando. Qual que é a primeira atitude? Procurar o profissional para verificar o que está acontecendo? Geralmente é assim, às vezes o pai ouve roncar e fala, não, eu também ronco, não tem problema nenhum, mas tem, né? Tem, inclusive no adulto tem problema sim. O adulto também não pode roncar. Nós, seres humanos, somos feitos para dormir em silêncio, sem nenhuma dificuldade respiratória. Agora, quais são as causas mais comuns para o ronco infantil, doutora? As causas mais comuns são algumas doenças inflamatórias do nariz, sejam alérgicas, sejam virais ou bacterianas. Mas tem também a maior causa de apneia na criança mesmo, de apneia, aquela que falta oxigênio no cérebro durante a respiração noturna, é a hipertrofia de amígdala e de adenoide, que são tecidos linfáticos que vivem, que estão lá, que são provenientes lá na nossa via aérea superior. E a apneia, muitas vezes, os pais não percebem, né? Porque na hora que a criança está dormindo ali, é uma parada, a criança para de respirar por um determinado momento ali. E isso pode ser prejudicial porque falta oxigênio no cérebro. Isso, são paradas temporárias e às vezes com dessaturação, que é o que a gente chama de diminuir o oxigênio no sangue. Então, alguma interrupção do fluxo na via aérea faz a criança oxigenar menos o cérebro. Não só o cérebro, mas principalmente. E uma das consequências disso é exatamente isso. Se falta oxigênio no cérebro, algum prejuízo vai ter. Déficit de aprendizagem. A criança, ela não dorme direito, ela está o tempo inteiro agitada durante o sono. Então, durante o dia, ela vai aprender menos, vai ficar agitada. Tem outros prejuízos também. Ela vai comer menos, vai selecionar o que ela vai comer, porque ela tem que escolher entre comer e respirar. E aí a criança cresce pouco, se desenvolve menos. Então, muitas vezes, os pais percebem esse comportamento da criança e não sabem exatamente o que está acontecendo. Isso mesmo, até fazer xixi na cama. Nossa. Apertar os dentes à noite, que é o famoso bruxismo. Tudo isso, a mordida cruzada, alterações crâniofaciais, que às vezes aquele palato bem fundo, a criança começa a ter alterações dentárias e tudo por conta da hipertrofia da amígdala e da adenoide e da própria rinite também, que é bastante comum. Agora, doutora, o ronco na criança, tem como reverter isso aí? Tem um tratamento? Claro. É uma das doenças mais tratadas pelo médico otorrinolaringologista. Nós, quando recebemos uma criança que ronca, a primeira coisa que a gente vai fazer é sim fazer essa pergunta para nós mesmos. Será que existe uma obstrução da via aérea superior que precisa ser corrigida? Claro que antes de pensar em procedimento cirúrgico ou qualquer outra coisa, a gente faz o tratamento das doenças inflamatórias da via aérea superior. Então, primeiro, o ideal é que a mãe e o pai que percebam isso na sua criança, procure um médico especialista. A intervenção cirúrgica, geralmente, em último caso, é uma última instância ou, de repente, tem criança que você já vê e já percebe e fala, não, aí só cirurgia mesmo. A gente sempre estuda a criança de forma muito individualizada. Mas sempre a gente procura um tratamento conservador para a gente ter certeza se o tratamento cirúrgico vai trazer alguma vantagem para aquela criança. A prioridade para um tratamento menos invasivo. Isso. Porque a criança que ronca, vamos dizer assim, a apneia do sono na criança não vai matar a criança, ela vai trazer prejuízo para a qualidade de vida. Sim. Agora, um procedimento cirúrgico mal indicado, eu estou expondo uma criança a um risco que talvez ela não precise correr naquele momento. Então, eu tenho que ter certeza absoluta que a cirurgia vai ajudar a beneficiar aquela criança, no caso da apneia do sono. O ronco na criança, a partir de que idade? Mais comum a partir dos 2 anos de idade, entre 2 e 10 anos de idade. Mas até os bebezinhos podem roncar, porque eles não sabem respirar pela boca. Então, qualquer faixa etária, o ronco é muito comum, logo depois que nasce. Então, a gente fala aí de uma incidência de 10% entre 2 e 10 anos.
Mas isso aí pode se estender até 15% se você chegar na criancinha um pouquinho menor. E qual é a dica para acender aquele sinal de alerta para o pai e para a mãe? É vigiar o seu filho na hora que ele estiver dormindo. De madrugada, na hora daquele xixizinho, você dá uma olhadinha no seu filho e vê. Se ele estiver roncando ou qualquer ressonar, que é aquele ronquinho leve, ou a boca aberta, já pode ser um indício que ele está tendo uma obstrução da via aérea. Aí tem que procurar um profissional. Procurar o profissional. Quanto antes, melhor. Agora, doutora, aqui em Campo Mourão, qual que é o centro que a senhora tem para atender esse pessoal? A gente atende ali na Avenida Goiorê, 939. Somos, na clínica, na CEL, somos eu e o doutor Eli. Somos otorrinolaringologistas. Né? Isso. Pois não. E como é que é o nome da clínica? É na clínica do doutor Ivan Seleme, no primeiro andar. Então, para os pais que nesse momento estão ouvindo a Rádio Musical FM, falam, olha, meu filho ele fica roncando e tal, eu achei que era normal. Já deve procurar a clínica para que seja investigado, para saber qual é o procedimento, qual é o tratamento. Isso mesmo, quanto antes, melhor. A criança que não ronca, que respira bem durante a noite, ela vive bem melhor durante o dia. E é prejudicial em todos os sentidos. A senhora estava falando ali que perde a concentração na escola, fica escolhendo o que comer, não sabe se respira pela boca ou não. Sim, enfim. Não é só respiratória, a doença é global. Ela atinge o organismo da criança como um todo. Não é só o barulho. Muito bem. Então tá, né, doutora Juliana, aqui em 100.9, esclarecendo pra gente aí algumas dúvidas sobre o ronco infantil. Então, se você tem aí algum caso na família, também não é o fim do mundo. A doutora estava falando aqui, a criança não vai morrer às vezes porque tem um ronco, mas é importante que seja tratado, né? Eu gostaria muito de salientar uma dúvida que os pacientes têm muito. E os pais dos pacientes, eles me perguntam assim, mas doutora, a amígdala adenoide serve para alguma coisa? E se tirar? E a imunidade do meu filho, como que vai ficar? Não afeta em nada. A amígdala adenoide são tecidos linfóides que são resquícios evolutivos nossos. Ela não tem um papel comprovadamente imunológico na via aérea superior. Se seu filho tem indicação de fazer a cirurgia, seja por mim ou por qualquer outro médico, se existe essa indicação, não haverá prejuízo nenhum para as defesas do organismo dele. Faça, confie no seu médico, que a vida do seu filho vai melhorar muito. Não há motivo para preocupação nesse sentido? Não há preocupação. O procedimento cirúrgico é um procedimento que hoje em dia, atualmente, é um procedimento do ponto de vista otorrinolaringológico, é muito tranquila. Ela se resume basicamente ao risco cirúrgico da anestesia e hoje em dia é uma das cirurgias mais feitas pelo otorrinolaringologista no mundo. Muito bem, doutora Juliana Leroy. Eu agradeço a sua participação aqui em 100.9. Fique à vontade para colocar mais algum ponto que eu não tenha perguntado. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. É sempre bom estar aqui. E a voz do rádio é uma voz que, assim, atinge todas as camadas, atinge lugares que, às vezes, até a internet não vai. Então, assim, para mim, é uma oportunidade